Vamos direto ao ponto. Este vídeo vai ser bem rápido para você já colocar em prática todas essas 10 atitudes vencedoras e seguir rumo ao seu sucesso na vida como um todo. A minha intenção aqui é que você seja capaz de memorizar essas 10 atitudes, essas 10 chaves e comecem a praticar, porque o lema aqui do canal é: teoria sem prática não vale nada. Então eu vou entregar a você as 10 chaves, as 10 atitudes para ter uma mente que não envelhece de sucesso. Eu sou a Cris, aqui do canal Inspirações para Ser. Eu espero que vocês coloquem em prática estas 10 atitudes que vamos falar aqui. Mas antes de mais nada, deixe seu like, se inscreva se é novo por aqui e deixe seu comentário para que eu possa fazer mais vídeos como este de muito valor, que procura ajudar pessoas que estão em busca de sucesso, alegria, amor, prosperidade em suas vidas. Vamos lá. Estas atitudes são dos ensinamentos de Jim Kwik. Então fiquem atentos, porque ele já treinou vários famosos, entre eles Will Smith, Michelle Obama e muitos outros, que eu já comentei no outro vídeo aqui, que eu gosto sempre de estar fazendo uma introdução de todos os escritores, de todos os ensinamentos que eu pego aqui do canal. Eu faço uma pequena biografia de cada autor que eu coloco aqui, que eu falo aqui. Então, olha lá no outro vídeo que tem uma pequena introdução de quem é Jim Kwik. Cada uma destas chaves ou atitudes, ou você ouviu falar, ou você sabe intuitivamente que elas são importantes para você. Então pegue este conhecimento e transforme em poder. Faça estas chaves ter impacto real na sua vida. E o que eu quero que você faça é que pegue papel, lápis e se dê uma nota a cada categoria, a cada atitude que eu falar aqui, ou chaves como estamos falando. Você sabia que somente 1/3 da sua memória é pré-determinada pela genética e biologia? Isso quer dizer que você controla 75% da sua memória. Então, faça a sua escolha. Expanda este 75%, porque você pode fazer isso. E é isso que nós vamos aprender hoje com essas chaves de como expandir este 75% para pelo menos 85% aí. Então vamos às 10 atitudes ou chaves. Primeira delas: dieta cerebral. Como assim, Cris? Cuidar do seu cérebro é comer alimentos importantes que são neuroprotetores. Estes alimentos são o abacate, brócolis, ovos, mirtilo, coco, óleo de coco ou azeite, vegetais verdes escuros, salmão, açafrão. Todos estes alimentos são protetores do seu cérebro. Dê uma nota de 0 a 10 e seja honesto. 2. Matar pensamentos negativos automáticos. Quanto você está consciente de seus pensamentos inconscientes negativos? O quanto você está no controle de se auto-julgar e de se autocriticar? O que você pensa sobre si tem influência significativa na sua vida e nós já conversamos sobre isso aqui em outros vídeos. Então corre no canal e dê uma olhada nos outros vídeos que eu tenho aqui. Se você diz constantemente: estou ficando velho demais, eu nunca falo isso, gente. Eu sempre falo: cada ano que eu faço aniversário é incrível, eu fico cada vez mais jovem e forte. Se você diz: eu esqueço tudo, não lembro de nada, isso não ajuda em nada, você então automaticamente você se liga e fala para você: tudo que eu leio, estudo, fixa na minha mente como super bonder. Eu aprendo todos os dias, cada vez mais e mais. É o que eu faço pra mim, é o que eu falo pra mim hoje em dia. Então, pare de fazer isso com você. Para de se menosprezar. Você é um ser maravilhoso, criado à imagem e semelhança de Deus, perfeito, harmonioso e vitorioso. 3. Se exercite. Faça alguma atividade. A função do corpo é controlar seu movimento. Já é sabido hoje que a conexão não é cérebro-corpo, e sim uma conexão corpo e cérebro. Vou contar uma história para vocês na época e que eu nem sabia
que isso existia, né? Esses estudos todos aí. Na época eu devia ter uns 25 anos. Mas eu falava pra minha avó assim: vó, a senhora precisa se exercitar, porque senão o corpo vai atrofiando. Lembro como se fosse hoje. E ela falava: ah, já trabalho muito em casa. E eu dizia: não é a mesma coisa, vó. O corpo precisa de novas memórias, de novos movimentos. Hoje ela está com 92 anos, mas infelizmente o corpinho dela não responde mais aos estímulos. Olha só, está aqui um bom entendimento. Ela tem consciência do que quer, isso no caso da minha avó, mas seu corpo não responde mais. A conexão corpo-cérebro foi quebrada. Deu para entender o quanto é importante se movimentar? Então, hoje ela tá lá, ela tem consciência, ela quer fazer as coisas, mas o corpo dela não responde mais. O movimento corporal estimula a neurogênese, que nada mais é que a criação de neurônios, que são responsáveis por realizar a manutenção das nossas funções cognitivas. A neuroplasticidade, que é capacidade do sistema nervoso de sofrer modificações e adaptações, formando níveis estruturais em contato com novas experiências. Nossa, este conhecimento é demais, né, gente? A mente da gente é maravilhosa. É incrível, né? Eu não falo que cada vídeo que faço aqui no canal é incrível. Por isso, não deixe de assistir os outros vídeos que tem aqui. Vou deixar alguns links aqui na descrição para ficar mais fácil. Aplique todos os ensinamentos que eu estou passando para vocês. Pratiquem, assistam mais vezes os vídeos para você internalizar todo este conhecimento e mudar de vida radicalmente, rapidamente também. O movimento corporal também estimula fatores nootrópicos, derivados do cérebro, que é o que fertiliza novas conexões neurais e ajuda o cérebro a trabalhar melhor e aumentar a sua produtividade no momento de estresse, seja no trabalho, seja familiar, seja em casa, seja no estudo, em qualquer momento de estresse. Comentei da minha avó aqui, né? Agora eu vou falar como as crianças estão sendo prejudicadas com os pais totalmente sem noção, gente. Outro dia estava numa clínica e escutei uma mãe dizendo que seu filho já estava quase andando e que tinha comprado um capacete para protegê-lo de algum atrito que poderia acontecer. Agora, com todos esses estudos que a gente está fazendo aqui, que eu tô passando para vocês, como essa criança vai crescer? Super protegida. Na primeira dor ou na primeira dificuldade vai desistir, e é por isso que hoje em dia vemos tantas crianças com problemas comportamentais e até cerebrais. Os pais não estão deixando as crianças se movimentarem, estão sendo criadas em ambientes estéreis, não estão desenvolvendo suas funções cerebrais e corporais, e isto as levam a muita dificuldade de aprendizagem. Bom, depois disso que falei aqui, é melhor se movimentar. E não diga que não tem tempo. Hoje em dia tem exercícios de 15 minutos que você pode fazer em casa. Eu mesmo faço e adoro. Esta chave 3 foi bem longa, mas precisava. Número 4. Nutrientes cerebrais e vitaminas cerebrais. Descubra qual funciona melhor para você. Mas um que não pode faltar com toda certeza é o DHA. É encontrado nos peixes, óleos vegetais como canola, girassol e outros, nozes, sementes de chia e muitos outros. A dose diária recomendada é de 250 mg a 500 mg por dia. Você também pode consumir o ômega 3. Vou deixar um link aqui para vocês do que eu tomo. Vai ficar fixado no primeiro comentário. Não deixe de suplementar teu cérebro. É muito importante para evitar Alzheimer, esclerose múltipla, demência senil, que é o que minha avó desenvolveu, Parkinson e muitas outras. Cuide do teu cérebro e de você. O link vai estar aqui nos comentários. Bom, número 5. Círculo de amigos ou vida social. Com quem você passa a maior parte do seu tempo? Quão inspirado e encorajado você se sente ao encontrar seus amigos? São pessoas que te trazem energia boa, felicidade e alegria ao estarem juntas? Ou são pessoas que não acrescentam nada à sua vida? Se assim for, sugiro que você escolha outro grupo com influências positivas, porque vou te falar, isto realmente afeta a sua vida. 6. Ambiente limpo e organizado.
Quão limpo é o seu ambiente? O quão organizado é? O seu mundo externo é refletido pelo seu mundo interno e vice-versa. Isso significa que, se você está vendo bagunça no seu ambiente externo, você está bem bagunçado por dentro, sem saber o que fazer, ou pior, fazendo muitas coisas sem saber o que quer. Isto é uma desorganização interna. Alguma vez você já limpou seu quarto, sua mesa, sua área de trabalho e de repente teve clareza para pensar? É isso. A organização traz harmonia e clareza para a sua vida, para os desafios, seja lá qual for, se organize. Vou te fazer uma pergunta. Você sabe a diferença entre um campeão e um amador? O campeão está disposto a atravessar a dor de fazer exercícios todos os dias, a dor de mudar o pensamento negativo para o positivo, a dor de estar agradecendo o dia inteiro, todos os dias. Mesmo que esteja passando por necessidades, dificuldades, a dor de sair do vitimismo e se responsabilizar que a vida que você está vivendo hoje foi você que escolheu, através do ódio, da culpa, do medo que você não teve coragem de soltar, que você não teve coragem de perdoar. Quando você atravessar esta ponte de dor, você com certeza será um campeão, como tantos que existem por aí. A diferença é, novamente reforçando, o campeão está disposto a atravessar a ponte da dor. E isso é para tudo na vida, seja nos negócios, na saúde, no ambiente familiar, em tudo. E teu sono? Como está? Esta é a 7ª chave e existem 3 razões importantes para a qualidade do sono. A primeira razão é que no período do sono você consolida sua memória de longo prazo. É neste período que você realmente passa a se lembrar. Você não constrói músculos quando está se exercitando. Você constrói músculos quando está em descanso. A mesma coisa acontece com o seu cérebro e sua memória. Então é no período do sono que você consolida sua memória a longo prazo. A segunda razão pela qual você deve dormir bem é porque quando você dorme, você limpa as placas que podem levar à demência e potenciais desafios do envelhecimento cerebral. Terceira e última razão é porque você sonha. Seu sono REM. Ele é muito importante, porque é aí que a sua criatividade está. Você já deve ter ouvido falar em quantos experimentos, descobertas, soluções para o planeta, criação das mais variadas músicas, livros, poemas, a maior parte foram todas sonhadas. Por isto, o sonho é tão importante. Seu cérebro não desliga à noite. Este é o horário que ele está mais ativo. Teu sonho poderia resolver muitos problemas da sua vida e de seus negócios. O problema é que esquecemos tudo na manhã seguinte, logo que acordamos. Por isso, na sua rotina matutina, primeira coisa que você pode fazer é tentar lembrar do teu sonho. 8ª chave, proteção cerebral. Como você está protegendo o teu cérebro? Você pode começar a proteger o teu cérebro indo dormir com o celular desligado ou fora do quarto. Então, este é um desafio. 9ª chave, novos aprendizados. Aprender novas coisas todos os dias, ler novos livros, fazer crochê, se desafiar em algum exercício, enfim, estar sempre aprendendo algo novo, porque quando você acha que sabe tudo, você não quer mais saber de nada. É no aprendizado que você cria neurogênese e neuroplasticidade. Na neurogênese, como eu disse anteriormente, você cria novas células cerebrais até o dia que você morrer. Na neuroplasticidade, você cria novas conexões neurais até você morrer. Os 2 fatores mais importantes, além do sono, que vão promover neurogênesis e neuroplasticidade, são novidade e nutrição. Assim como para o seu corpo, você tem que dar novidade ou estímulo para o seu cérebro. Mas a maioria das pessoas, à medida que envelhece, se desliga porque acha que já sabe tudo. Há uma frase de Rumi que diz: abra mão da sua inteligência pela perplexidade. Quando foi a última vez que você se sentiu perplexo? Lembre-se disso. Você não tem criatividade. Você não tem foco. Você não
tem memória, você não tem perplexidade, você não tem amor, você não tem motivação, você não tem energia. Você faz todas essas coisas, você faz energia, você faz criatividade, você faz seu foco, você faz perplexidade. Com isso, você transforma substantivos em verbos e cria uma estrutura, um processo, uma estratégia, e agora você pode replicá-la à vontade. Gerenciamento de estresse. Ninguém quer falar sobre ele, mas quantas pessoas já perceberam o seu nível de estresse quando estão passeando numa praia? Porque o estresse é como os peixes, eles não veem a água, porque está o tempo todo lá. Mas estamos imersos em tanto estresse ambiental, estresse emocional, estresse no trabalho, estresse cognitivo, estresse financeiro, e nós não percebemos. Então, comece agora a gerenciar seu estresse. Como? Parando, meditando, viajando, desligando do que você faz. Descanse. Durma, sonhe, lembra? É no descanso que desenvolvemos nossos músculos cerebrais e é no sono que temos mais criatividade e é no sonho que temos ideias e soluções para nossos problemas. Gente, me fala aqui, se vocês quiserem mais vídeos sobre o cérebro, sobre a mente, como trabalhar isso, saí um pouco aqui de tudo que eu falo no canal, mas eu acho que tá tudo interligado, porque nós precisamos cuidar do nosso corpo, mente e espírito. Não é só espírito, não é só corpo, não é só mente, é tudo interligado, é uma tríade que nós precisamos cuidar. Então, me fala aqui se vocês gostaram desse vídeo, se vocês querem mais dicas desse tipo, sair dessa rotina, colocar coisas novas na sua vida para você poder expandir a sua mente. Comente aqui comigo se você quer mais vídeos sobre estes aqui e eu vou fazer, porque é bom para mim e é bom para vocês, é bom para todos nós. Quanto mais oração, quanto mais a gente mudar essa vibração, essa frequência, tudo na nossa vida começa a mudar. Então não esqueça, vou deixar aqui o link nos comentários sobre o ômega 3 que eu tomo para o cérebro, tá bom? Vou deixar aqui, experimente que vocês vão gostar, é muito bom. O ômega 3 é bom para várias coisas, né? E o nosso cérebro precisa disso. Então uma das formas fáceis, eu vou dizer que é fácil, né? Porque é você ir lá e tomar um complemento, um suplemento. Vou deixar aqui no link dos comentários para você, se quiser, se sentir à vontade, começar a consumir para cuidar do seu cérebro, da sua mente, tá bom? Fique em paz, tenha fé, acredite no teu potencial infinito, que tudo já deu certo na sua vida. Eu amo vocês, um beijo, até o próximo vídeo. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.